A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os que me seguem em minhas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, e pelo meu canal do YouTube. Hoje estarei começando o estudo sobre a fé reformada e os seus dogmas e os seus símbolos de fé. A doutrina reformada em pauta. E hoje estarei falando sobre a confissão belga. Então vamos lá, um aparato histórico sobre essa linda confissão de fé, que se chama Confissão Belga. O primeiro dos padrões doutrinários da Igreja Reformada na Holanda foi chamado Confissão de Fé e se tornou conhecido como Confissão Belga, por ter se originado na área agora denominada Bélgica. Seu principal autor foi Guido de Brès, um pregador reformado martirizado em 1567. Durante o século XVI, as igrejas naquela região foram expostas às mais terríveis perseguições pelo governo católico. Para protestar contra essa cruel opressão e para provar aos opressores que os reformados não eram rebeldes revolucionários como os acusavam, mas cidadãos cumpridores das leis que professavam as verdadeiras doutrinas cristãs de acordo com as Sagradas Escrituras, de Brès preparou essa confissão no ano de 1561. No ano seguinte, uma cópia dela foi enviada ao rei Felipe II, junto com uma declaração em que os signatários afirmavam estar prontos a obedecer ao governo em tudo que fosse legítimo, mas que se submeteriam à tortura e à morte antes de negar as verdades expressas na confissão. Meus amados irmãos, essa história é linda. Porque isso acontece logo depois da morte de João Calvino. Mas antes disso, vem Lutero com as suas teses. E Lutero coloca aquelas teses dele no mural da catedral ali e reitera tudo que estava errado dentro do catolicismo romano. E ele foi perseguido. Ali começa o início da perseguição aos cristãos reformados. Ou seja, a reforma, o embrião da reforma começa ali. Passa-se os anos, Lutero morre e Calvino surge e começa a pregar. E conforme vai-se a história, ele se converte lendo a palavra e reitera muitas coisas, luta contra os padrões doutrinários da época e reitera e forma os seus conceitos. E surge a fé calvinista, ou os preceitos calvinistas que até hoje conhecemos na fé reformada. A confissão belga surge desse aparato todo de leituras e releituras dos escritos de Lutero e de Calvino. A confissão belga nasce no período de perseguição aos cristãos ingleses, espanhóis e hebreus. O Vaticano, a Igreja Romana, perseguia e matava aqueles que eram contra as suas doutrinas. E nesse período,
Milhares de pessoas morreram por professar a fé reformada, professar os preceitos verdadeiros de fé. E a confissão belga, quando chega uma cópia na mão do rei Filipe II, ele reitera e aceita a fé reformada e se converte. E aí ganhamos, a fé reformada ganha um aparato de apoio muito grande de um reinado. E aí começa a elaboração de um segundo termo, que amanhã estarei falando, sobre o catecismo de Heidelberg. Aqui eu encerro este vídeo. A graça e a paz a todos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.